Salve, salve, fogudos! Torcida do Botafogo. Começando aí agora mais um bate-bola com os fogudos. Hoje recebendo o nosso campeão da Comebol 93. Salve, salve, Cláudio! Olá, Júnior, tudo bem, querido? Bom dia. Prazer estar participando aí do programa com vocês. Bom dia a todos os fogudos aí. Uma alegria imensa estar aqui, queridos. Fazer uma pequena abertura, uma apresentação aqui. Peraí. E a gente já começa com esse bate-bola. Eu sei que você está aí na correria. Hoje temos a honra de receber um verdadeiro representante do glorioso, Cláudio Henrique da Silva, zagueiro revelado pelo Botafogo, campeão da Comebol em 93, com passagens marcantes pelo futebol brasileiro e internacional. Mas a história do Cláudio com o Botafogo não para por aí. Também brilhou fora das quatro linhas como treinador tricampeão no futsal feminino do Botafogo. Atualmente dirige o Sub-8 da SAF Botafogo e também foi campeão da Taça das Favelas e com trabalhos importantes no Copa Leme, Real Juventus e no Mesquita. Um ídolo que honra a estrela solitária dentro e fora de campo e que tem muito para compartilhar com a torcida alvinegra. Então, segura a emoção, aumenta o som e vem com a gente, porque o bate-bola com o ídolo de hoje promete ser inesquecível. E já pedindo que todo mundo se inscreva no canal, curta, compartilhe e ative as notificações. Cláudio, é uma honra recebê-lo por aqui. Ô, Júnior, como já disse, né? Prazer imenso, uma honra também. E vamos que vamos, né? Que seja um programa bacana, onde a gente possa trocar muito aí, trazer à memória algumas lembranças boas. O Cláudio tem um orgulho de dizer que há mais de 30 anos trabalhando no futebol, é um dos amigos que eu fiz e é um cara, além do profissional super competente, um ser humano de primeiríssima qualidade. Cláudio, vamos lá com as perguntas, hein? A primeira, como é que foi o início da sua trajetória no Botafogo e o que mais te marcou na base até chegar ao profissional? Então, Júnior, eu passei por todas as etapas, né? Como posso dizer, eu passei pela peneira, né? Uma avaliação no bairro de Coelho da Rocha, próximo a Belfort Roxo. E nessa época, com 14 anos de idade, recém-completado, 14 anos de idade, eu fiz esse teste, né? E aí, morador de Aliança, não tinha ainda autonomia para sair de casa sozinho. Tinha combinado com alguns amigos, um número de 5 pessoas, para nós irmos juntos fazer esse teste, essa peneira. Só que no dia da avaliação, a gente estava na parte da manhã no colégio e a minha turma ficou de castigo. O diretor pediu uma reunião com a minha turma, e meus amigos foram para a avaliação e eu fiquei para trás. Cheguei em casa 1 hora após o combinado e mesmo assim não desisti. Peguei minha roupa, pedi informação, eu fui até Madureira de trem. Chegando em Madureira, eu passei para outra estação ali de Magno, quem conhece ali Madureira em torno. Eu peguei o trem sentido Belfort Roxo. Cheguei na avaliação 1 hora e meia atrasado. Fiz a avaliação com os atletas que tinham 4 a 5 anos acima da minha idade. Após a avaliação, o treinador colocou todos sentados e pedindo nome, né, idade, a referência. Aí eu fui, falei minha idade, ele tomou um susto. Perguntou por que eu estava naquele grupo. Eu expliquei todo o caos que tinha acontecido. E ele determinou que eu me apresentasse na semana seguinte, já na minha categoria. E eu fiz 3 treinos nessa categoria e já fui enviado para Marechal Hermes com o grupo federado. E quem me aprovou foi o nosso saudoso, né, seu Ari, que já não está fazendo de nós, o olheiro, né, da base do Botafogo. Foi quem olhou para o meu trabalho, amigo, meu talento, me aprovou por 3 treinos. Né. Eu já regressei na base do Botafogo
na categoria Mirim, né, Sub-14, e fizemos um ótimo trabalho nessa competição. Nesse primeiro ano, nós nos sagramos já campeão carioca. Não, e o interessante, né, Cláudio? Você ingressou com 14 anos hoje. Na realidade, que tem quem começar com 14 anos já está considerado meio que descartado, né? Exatamente. Cada Na vez minha está mais época, lá atrás, precoce, eu né? tinha 14 anos. A categoria inicial era os 14 anos de idade. Ô, Cláudio, você fez parte da Diga. conquista da Comebol, né? 93, um título histórico para o Glorioso, né, jogando a final, fazendo a dupla de zaga com o nosso amigo André, que também em breve vai estar aqui no bate-papo. Quais as lembranças mais fortes que você tem dessa campanha, Cláudio? Então, Júlio, já em 93, né, eu costumo sempre tirar algumas lições de coisas que aconteceram na minha vida. Uma lição muito forte é que eu não estava me dedicando o suficiente, né, como atleta. Né, era muito jovem, tinha acabado de completar 21 anos, então estava meio que não tão focado como atleta, né, e perdi um pouco de espaço. E digo isso não por nenhum outro problema, nenhum culpa de treinador, qualquer coisa, mas por falta de aplicação e determinação da minha parte mesmo. E uma coisa que me marcou muito foi que o jogo de ida, me parece que é no final, contra o Atlético Mineiro, o jogo foi fora, foi em Minas, e eu estava em casa, eu não tinha sido relacionado. E ao vir aquele jogo pela rádio, né, falei, poxa, o quão distante eu estou do grupo, né, meu grupo está lá jogando, participando de um jogo importantíssimo para a carreira de todo mundo e do clube também, e eu estou aqui fora dos planos, né? E eu lembro que pedi mais uma chance para Deus e quis, né? As situações cooperaram para isso. Rogério parece que foi advertido com cartão, impossibilitado de jogar a final, e eu fiz um excelente treino na semana seguinte, após ter tido essa reflexão acerca de mim mesmo, né? E tive a oportunidade dada pelo Carlos Alberto de fazer um jogo contra o Flamengo, e eu fiz um jogo contra o Flamengo que foi muito bom, tive uma performance muito boa, e ele foi me efetivou para jogar a final contra o Penharol no Maracanã. Então, assim, isso me marcou muito. Para quem está nos ouvindo aí, se está na ativa como atleta, e se de repente perder um pouco de espaço, e abro aqui um parênteses, se isso está acontecendo por responsabilidade sua mesmo como atleta, né, não está tarde, né? Você tem que cair em si, correr atrás do seu prejuízo, trabalhar muito, trabalhar dobrado, para que quando você tiver uma outra oportunidade, você possa agarrar mesmo e dar a volta por cima. E até aproveitando esse gancho, você falou do Carlos Alberto, qual foi a experiência de trabalhar com o nosso capitão da Copa 70? Rapaz, falar do Carlos Alberto é chover uma olhada, né? Ele, uma coisa muito importante que eu aprendi e carrego isso comigo, ele empoderou um grupo que era muito, eu não sei se é a palavra muito forte, mas era um grupo muito massacrado, né? Era um grupo de atletas muito jovens subindo da base e um outro grupo que veio através de empréstimos de atletas que estavam sem espaço nos seus clubes, né? Digo, Sival na Portuguesa, a Eliel no São Paulo, Alessio, Suélio, Rogerinho tinha. E aí esse grupo ele caiu nas mãos do Carlos Alberto. O Carlos Alberto com todo o tato para lidar com pessoas, com gente, né? Como tem aquele que já tinha pisado dentro do campo, fez toda a diferença. Então, nos empoderou ali. O nosso grupo ele não tinha um quantitativo e nem um qualitativo para disputar uma competição.
Acho que deu uma travada aí na conexão. O Cláudio está no trânsito, né? Isso, pelo jeito, está passando por algum túnel, alguma coisa. Esse momento que a gente está fazendo esse bate-papo aí, esperando aí o retorno do Cláudio, nosso campeão como jogador, campeão como treinador, trabalhando agora na formação dos atletas. Eu falei do André, que foi companheiro dele Isso, aí voltando aqui. Oi, tá voltando? Alô? Eu entrei no Oi, túnel aqui, perdão. Tô ouvindo, mas a imagem que não tá legal. Agora tá voltando, voltou. Eu tô dentro do túnel aqui. E aí, como eu disse, Carlos Alberto não poupou transmitir a nós as experiências que ele tinha adquirido, né? Essa bagagem dele dentro do campo. E uma coisa muito importante que eu aprendi é que ele falava muito que são 11 de cada lado, e se nós nos empenhássemos bem, a gente conseguiria diminuir essa diferença a nível de idade, de faixa etária, ou a nível de um grupo já muito maturado, com empenho, dedicação e querer um lugar ao sol. E acho que a marca desse grupo de 93 é isso. Um grupo que tinha suas limitações, um grupo que foi formado muito rápido, como já disse, mas um grupo, né, com terceiras oportunidades, mas é um grupo que foi marcado por isso. O Carlos Alberto nos empoderou muito. Eu acho que isso foi um grande legado que ele deixou para cada um, e hoje eu carrego isso comigo. Não. Maravilha. Ô, Cláudio, além do Botafogo, você também teve experiência, né? Jogou no americano e principalmente no futebol no exterior, na Bolívia e na Alemanha. Conta pra gente como é que foi essa experiência de jogar fora do Brasil. Cara, na Bolívia eu joguei no The Strong, né? Um desafio grande, porque você jogar em La Paz a 2.600 metros de altitude é bem complexo, né? Mas foi um período bem curto. Eu fiquei lá por 3 meses, sofri muito com a adaptação, como já disse, mas foi importante eu ter saído do Brasil, ter tido uma experiência no exterior, fora do país, né? Foi legal. O The Strong é um clube na Bolívia, um dos grandes, né? Junto com o Bolívar, e agora está se rendendo em outros clubes também. Mas na época o The Strong já era um gigante, como é hoje, junto com o Bolívar, mas foi muito legal, foi muito bacana. E eu fui para o The Strong a convite de um grande amigo que eu fiz no futebol, um irmão meu, Sandro Leite, jogou comigo toda a base do Botafogo, e por não ter tido a oportunidade no profissional, ele aceitou o desafio de ir para a Bolívia. E lá no The Strong, passado o tempo, é um grande ídolo, se tornou um grande ídolo lá, e me fez o convite para ir para lá, para estar com ele lá. Então foi muito bacana, tanto de campo, mas uma experiência muito ímpar, com um grande amigo que eu fiz no futebol, que é o Sandro Leite. E também na Alemanha, foi uma experiência bem bacana, eu já estava já com meus 32 anos, para 33, participava de um grupo, né, chamado Atletas de Cristo, onde atletas que tomaram a decisão por Jesus mantinham ali a sua forma física e técnica também jogando. E houve uma oportunidade, o Jorginho, ex-tetracampeão e treinador ainda nativo aí, esse cara sensacional, né? Um cara que a gente tem que falar com muito respeito, um grande atleta, um grande treinador e uma excelente pessoa, um grande ser humano. Jorginho me fez o convite com mais 4 atletas para nós irmos para a Alemanha para podermos fazer um trabalho na área profissional como atleta, né? Porém também na área espiritual, sendo exemplo dentro e fora do campo. E dentre os 5 que foram, o técnico pedia dentro da faixa etária de 22 a 23 anos. É mais um milagre que eu vou contar. E aí o Jorginho foi assistir 2 treinos nossos de Atletas de Cristo, com o Carlinhos, que é falecido hoje, nosso saudoso Carlinhos. E ele me viu treinando e performando junto àqueles atletas mais novos, né?
E o Carlinhos falou assim: ô Jorge, é bem verdade que o técnico só quer atletas novos, mas o Cláudio está muito bem, e inclusive, além de estar bem, jogou no Botafogo e tem uma experiência de vida muito bacana. Quem sabe ele possa ir com esses jogos poder ajudá-los lá. O Jorginho foi, comprou a ideia e ligou para o técnico na Alemanha, explicou a situação e o técnico pagou para ver, quis que eu viajasse e nós fomos para a Alemanha. E lá nós jogamos, né, num time de quarta divisão, diga-se de passagem, mas um time totalmente estruturado, um time que vislumbrava subir, né, nas suas divisões, uma estrutura de moradia absurda, transporte à disposição, morando muito bem, morando 1 hora e meia de Leverkusen. Então, assim, foi uma experiência muito bacana, muito bacana. Só tem uma ressalva nessa experiência, que numa partida de estreia minha, na competição, uma outra competição que tinha lá, oficial também, fui fazer uma antecipação ao atacante lá da outra equipe, ele me deu um encontrão fora da bola e eu fiz um movimento muito brusco, eu rompi o tendão patelar do joelho esquerdo. E aí, ali dentro de campo mesmo, eu já fui socorrido pela maca. Como eu falei, um clube muito bem estruturado. A ambulância já me pegou e já me levou para o hospital. E eu tive essa lesão no domingo, dentro de campo. Na terça-feira, eu já estava operando o joelho. E passado um mês, eu retornei para o Brasil para fazer o tratamento. Mas tudo isso faz parte do futebol, uma experiência muito rica. Estar num país de primeiro mundo, né, como a Alemanha, né, tendo esse contato com o povo diferente, foi muito enriquecedor mesmo. Foi em tudo, né? Em todas as áreas foi bem legal, foi muito bacana. Já que você mencionou no Jorginho, antes de ir para a próxima pergunta, você teve a experiência de trabalhar com ele também no Instituto Bola para Frente, né? Como é que foi essa experiência em Guadalupe, né? Sim, sim, exatamente. Eu tive uma experiência também morando em Manaus e lá como coordenador do projeto esportivo também da Casa de Cristo. Outro amigo que eu fui no futebol, o irmão Lúcio, faleceu recentemente, está no Senhor já agora. E Lúcio me fez esse convite. E lá em Manaus eu aproveitei para ajustar algumas coisas da minha vida, na área também pessoal. Voltei a estudar. Era um ex-atleta que tinha parado de estudar, deu uma cochilada nessa área. Retomei os estudos, fiz faculdade de educação física, me formei em Manaus. E quando eu retorno para o Rio de Janeiro, o Carlinhos vai e fala que o Jorginho estava à minha procura e com uma intenção de que eu trabalhasse no instituto dele como professor. Aí eu procurei, conversamos, ele me fez a proposta, eu aceitei o desafio e eu entrei no instituto por volta de 2013, final de 2013 para 2014. E fiquei lá um longo tempo lá trabalhando. E foi também uma experiência ímpar, única, assim, foi muito bacana. Foi uma virada de chave, né? Não mais, não mais atleta, mas agora o professor Cláudio. E aí que fui tomando gosto para isso, né? E vi que tinha veia para poder estar como aquele que ensina, que passa algumas experiências. E me ajudou muito, né? A me portar como professor, toda essa prática aí de lidar com crianças, lidar com adolescentes, adquirir lá no Instituto Bola para Frente, me ajudou bastante. Um abraço para todo o Instituto aí. Eles fazem um trabalho incrível no Rio de Janeiro, viajam muitas vezes para a Alemanha também, fazem intercâmbio e fazem a diferença na comunidade do Muquiço, uma comunidade que eu amo, né? Ainda estou lá na comunidade fazendo um trabalho social junto ao Kaká, outro irmão que a gente tem também aí, irmão do coração, e fazendo essa dobradinha também. Hoje eu não estou mais dentro dos muros do Instituto Bola para Frente, mas fazemos um trabalho fora ali, ao lado. Quem conhece o Guadalupe, ali o Bloco 18, a grama sintética, nós fazemos um trabalho ali. E dali que saiu o trabalho com os jovens, né, com a faixa etária de 17 anos, da Taça das Favelas,
onde nos sagramos campeões no ano de 2022. Inclusive, essa eu vou até pular a pergunta 4, porque a 5 já fala justamente sobre isso. Então, já que você falou da Taça das Favelas, qual foi a importância desse título dentro e fora de campo, para essa garotada toda que estava envolvida, né? Não só os que jogaram, mas que estão envolvidos no projeto? Cara, então, talvez eu demore um pouquinho a falar sobre a taça, porque mexe muito comigo. O que aconteceu? Guadalupe ali é o bairro onde meus avós maternos, né, migraram de Minas Gerais e vieram para Guadalupe, né, desbravaram, conseguiram seu imóvel próprio ali. Então, assim, é um bairro que tem uma importância muito grande na minha vida. E eu lembro muito garotinho, quando minha mãe ia visitá-los, né, me levava, sempre, sempre meu avô me pegava pelos braços, aquela coisa mesmo dos avós, e me levava para cortar o cabelo. E a rua onde eu cortava o cabelo é onde o carro de bombeiro desceu com os atletas em cima, né, e com a sirene, e indo de encontro à comunidade para fazer a festa com o título de campeão da Taça das Favelas. Então, assim, e aí o esporte me deu muita coisa, sabe, Júnior? Deus sempre usou o esporte para me abençoar muito. E eu me sinto devedor ao esporte de dar uma retribuição. Então, esse trabalho, ele tem um cunho social, também tem um cunho esportivo, de alto rendimento. A gente consegue discernir, fazer as duas coisas, e a gente faz com muito carinho. Nós estamos indo para mais de 11 anos aí com esse trabalho, né? Lá no Muquiço, eu e o Kaká. Agora tem outros que nos ajudam também, nos dão suporte. Mas é um trabalho que visa encher os campos ali no Muquiço e esvaziar as esquinas, né? Essa foi a frase que eu usei quando eu dei a entrevista para a Globo após o ato dar o apito final. Eu quis correr para comemorar com a minha torcida e foi abordada pelo repórter da Globo e foi feita essa pergunta. Com poucas palavras, resume esse título. Esse título tem como objetivo esvaziar as esquinas do Muquiço e encher os campos de futebol dentro do Muquiço. Então a gente continua com esse propósito, sabe do tamanho do desafio, sabe como é que está complexo hoje a vida dos jovens, muitos atrativos, muitos convites, né? Mas esse trabalho ele continua, permanece. Quando tiver fôlego, a gente vai estar junto ali, eu, o Kaká, hoje com o filho do Kaká, que é ex-atleta do Rio Pedro. Nós estamos tocando esse trabalho lá. Muito orgulho, muita determinação, e Deus tem nos ajudado aí a minimamente fazer diferença na comunidade do Muquiço. Maravilha, Cláudio. Agora, ainda falando sobre sua experiência como treinador, uma experiência nova que você, no futsal feminino, né, tricampeão, formando, revelando muitas atletas aí. O que esse capítulo na sua carreira representa para você? Júnior, o futsal foi outro grande desafio para mim. Você tem propriedade de falar sobre isso, porque quando você me fez o convite, eu falei que a minha praia era o campo, porém eu não iria recusar o convite e um desafio desse. Queria muito estar fazendo esse caminho de volta para o Botafogo, e quando essa oportunidade surgiu através de você, eu entendi que era o meu momento. Né? Perguntei dali, perguntei daqui, observei muito, comecei a olhar aos colegas que lá estão, né? Alguns já estão em outros clubes, outros permanecem. Comecei a aprender observando e trazendo um pouco da minha experiência de campo também, né? E conseguimos fazer um trabalho depois de uma avaliação, você mesmo diz isso, né? Me parece que foram 66 meninas que procuraram fazer a peneira, a avaliação no Botafogo, dentre centenas de meninos, e eu pedi a você que a categoria que ficasse mais próxima do campo
que você me desse a oportunidade. E acabou que foi o feminino, e aí nós começamos um trabalho. Houve um torneio de verão inicial feminino, e nós conseguimos já aí sermos campeões desse torneio de verão. Depois veio a primeira competição da federação. Nós, na categoria sub-15, ficamos em vice, e na categoria sub-17 nos sagramos campeões. Depois veio a segunda competição, nós novamente nos sagramos vice-campeão do sub-15 e bicampeão do sub-17. E logo agora, no passado bem recente, nós novamente, isso diga-se de passagem, contra o Flamengo, né? Essas 3 finais foram contra o Flamengo. Nós novamente ficamos em vice-campeão no sub-15 e tricampeão no sub-17. Então foi um feito muito grandioso. As meninas estão de parabéns e merecem muita honra, e estão aí dando esses títulos para o nosso futsal do Botafogo. Agora falar também né, a sua passagem, né? Que a gente se aproximou bastante. Copa Leme, e depois você começa a migrar pelo projeto, passar a acompanhar, né, os jogos do Mesquita Real Juventus, do Real Juventus. Contar para a gente também o Copa Leme, um projeto que ainda continua hoje lá à frente com o professor Pedro. Qual que mais te marcou e por quê, Cláudio? Então vamos lá, deixa eu te falar sobre o Copa Leme. Teve um jogo, um festival, foi um festival na verdade. Houve um festival General Severiano, de escolinhas. E o meu sobrinho, Gustavo, ele participava da escolinha do Botafogo. E me parece que estava lá o professor Robson, né, que é hoje seu sócio aí, parceiro, que está à frente do projeto futsal também, ele cuida dessa parte. E também estava o Pedro, que é um professor amigo nosso. E a mãe do Gustavo me convidou para nós irmos assistir esse torneio. E lá foi toda a família assistir o torneio. Estávamos sentados na arquibancada, lá assistindo lá os jogos, muito atrativos, bem divertido. E você passa, né? Me cumprimenta, eu devolvo o cumprimento e tal. E logo depois você entra em contato comigo, né? Por indicação do André, e me faz o convite de dar aulas no Copa Leme. Quando você me faz o convite, a minha mente já projeta um passo à frente. Eu falei, olha, eu vi o Júnior com grande acesso no Botafogo. E ele hoje está ali no Copa Leme. Eu vou para o Copa Leme, vou mostrar meu trabalho, e através desse trabalho o Júnior vai me levar ao Botafogo. E assim eu projetei ele para o Copa Leme e fiz da minha primeira aula como se fosse a única aula, a única oportunidade, a oportunidade, e todas as aulas que lá dei para os atletas, tendo muitos ou tendo poucos, eu dei com esse objetivo, com esse foco. E super deu certo, né? Logo em seguida, você me faz o convite para ir para o Botafogo e cá estamos nós, né? Não, é o que eu sempre falo, principalmente com... Isso aí eu ouvi bastante disso, né? Quando era mais jovem, agora eu tento passar, né? A gente está sempre sendo observado, né? E às vezes as atitudes... Eu, por exemplo, o meu primeiro emprego, eu já formado, garoto, de Zona Sul, fui trabalhar em Bom Sucesso, ganhando salário mínimo, acordando 7 horas da manhã, 7 horas não, 4 horas da manhã, levando a marmita debaixo do braço, um ano e pouco depois eu fui promovido ao responsável do setor, e o meu chefe falou assim, ó, você começou a ser observado desde o momento que a gente fez a proposta, você queria trabalhar aqui nessas condições, para ver se você era de trabalho ou queria uma facilidade. E aí, outra coisa também, tudo que você faz na vida marca, né? Quando eu chamei o Antônio Rodrigues, que foi vice-futebol do Botafogo, campeão brasileiro, que conhece todos vocês, eu estava iniciando nesse processo de trabalhar com escolinhas de futebol, de futsal, ele falou, ó, vou te dar nomes e você vai estar bem servido. O Marcelo Carioca, campeão da Comembol,
o André e o Cláudio. Então, o que você deixou de marca, de profissionalismo, como atleta, de vivência, como ser humano, ficou marcado para o Antônio. E aí, com isso, as portas vão se abrindo. Então, tudo que você faz, alguém está te observando, né? Com certeza, é verdade. E Muito aí, legal isso, Cláudio, muito bom. a gente fala de Botafogo e hoje você está no comando do Sub-8 da SAF Botafogo, né? A oportunidade aí que surgiu agora no futsal integrado com o campo, integrado com a SAF, desde que entrou o Léo Coelho para dirigir o futebol da base do Botafogo, está fazendo essa revolução. Muita gente fala, o Botafogo não revela ninguém. Calma, não vai, as coisas não vão se mudar de um dia para o outro. Mas muitos garotos na base. Hoje, por exemplo, até o Nicolas, que jogou, foi revelado pelo Real Juventus, que está no futsal, hoje é um destaque da SAF do Botafogo. Como é que é trabalhar com esses pequenos atletas e lidar com os sonhos deles, os sonhos e frustrações dos familiares, e transmitir essa identidade alvinegra, que eu acho que isso foi um grande feito do presidente do César, quando ele trouxe para trabalhar na base, o André trouxe você no futsal, através da nossa equipe, essa identidade que há muito Botafogo não tinha na base, Cláudio. Essa oportunidade é mais uma oportunidade, né? A vida é uma sequência de oportunidades de estar lá no Sub-8. Foi um convite. Robson, Júnior, Bruno foi quem me deu a notícia que estava havendo essa parceria. Se eu não gostaria de estar ali no comando do Sub-8. Recebi com muita alegria a notícia, né? Já projetando algo à frente também. E nós temos feito ali um trabalho com essa faixa etária. É uma iniciação, são crianças de 8 anos. Né? Eu comecei com 14, mas hoje a gente entende que as coisas mudaram muito. 8 anos, 7 anos, até 6 anos já é a idade ideal para se iniciar. E cabe a nós, profissionais, termos essa paciência, né? Deixar as coisas muito bem ajustadas, que a criança precisa prioritariamente se desenvolver, né? Ela não precisa ser um acumulador de troféus somente, né? Ganhar títulos é importante, competir e vencer é importante, que você está formando atletas vencedores, mas não deixar nada para trás a nível de fundamento, a nível de coisas importantes, técnicas, né? Todos os fundamentos tendo seu devido respeito, sendo bem apurados, fundamentos de passe, domínio, finalização, drible, cabeceio, colocando a parte tática com muito cuidado. A gente não pode querer que o sub-8 jogue como com sub-15, como sub-16, a gente precisa entender que o sub-8 ainda é muito atraído pela bola, né? A criança, ela quer muito estar onde a bola está, ela quer muito ter a bola nos pés, ela ainda não processa tão bem essa questão do altruísmo, né? E a gente vai caminhando com isso e deixando o nosso legado e projetando que essas crianças daqui a 18 anos estejam representando muito bem o nosso Botafogo, já na categoria aí sub-20, e se alguns foram bem talentosos, já pode estar aí pisando no profissional, uma vez que hoje já acontece isso, né? O atleta com 17, 18 anos já está sendo promovido profissional. Mas esse é o nosso sonho, de fazer algo muito bacana, muito relevante agora, com 8 anos, e que ele possa cumprir todas as etapas e passar por bons treinadores nas categorias futuras e chegar até o final, né? Não morrer no meio do caminho. Esse é o nosso desejo, o nosso sonho. E estamos fazendo isso. Nós estamos agora no hexagonal, com a categoria sub-8 e sub-7 também. Estávamos em primeiro na fase de grupos, porém
tivemos um percalço agora, que também faz parte, como já disse, da sombra, como também já disse. Mas vamos seguir. Já temos jogo agora no fim de semana contra o nosso grande rival, que é o Flamengo, e vamos para cima. Com cuidado, com respeito com a criança, mas vai dar tudo certo. Já deu certo. Deixa aqui, eu fico aqui no portão. Entendeu? Pode ir, né? Deixa aí que eu... Demorei, não. Hã? Não vou. Tu vai ter que fazer uma coisa? Oi. Ah, Oi, Cláudio. pode continuar. Podemos... Podemos. Me deixa aqui. Não, quando terminar, eu te ligo. Sabe onde tu tá? Eu vou pra Guadalupe ainda. Eu sei, vai. Não vou saber. Ô, Júnior, podemos seguir. Cláudio, são 3 perguntinhas rápidas para finalizar. O que você acredita que o Botafogo precisa fortalecer nas categorias de base para seguir revelando talentos? Júnior, o que eu tenho visto no Newton Santos e o que eu tenho visto em General Severiano, nós precisamos potencializar o que nós estamos fazendo. Entendeu? Eu só tenho assim, muito, muito feliz. Quem viveu a base lá atrás, como eu vivi, e está vivendo hoje, assim, uma melhora muito significativa. Potencializar isso, que já no futuro muito próximo, a gente vai colher os frutos disso, entendeu? Essa é a minha opinião. E qual conselho você dá para os jovens que sonham em vestir a camisa do Botafogo? Olha, pé no chão, obedecer pai e mãe, que é a base, obedecer os seus técnicos, ser muito focado, muito determinado. O talento, ele é muito importante, mas sozinho ele não chega. Se você tiver esses atributos aí, tiver humildade, o Botafogo hoje está te dando totais condições para você conseguir se tornar um grande atleta, porque a base está forte, como diz o pessoal, e você querendo, você vai ter todas as condições para poder se tornar um grande atleta. E para fechar, Cláudio, qual a sua maior emoção como jogador e como treinador em toda a sua trajetória? Eu acho que é o título, né? O título da Conmebol, você podendo celebrar um título da importância que foi dentro do estádio, né? De um templo sagrado do futebol como Maracanã, é algo muito significativo, de grande emoção. E como técnico, esse trabalho social que nós temos lá no Muquiço, poder levar a nossa comunidade a um patamar de visibilidade, um saldo positivo, não sendo passado na mídia no sentido ruim da coisa, pejorativo, mas com uma comunidade que também tem algo de bacana, que é o esporte, né? Que é o futebol. Isso para mim foi muito gratificante, e por todas essas questões pessoais envolvendo a minha família materna, né? Então acho que essas duas questões, esses 2 títulos foram muito importantes para mim. Cláudio, obrigado. Vai aí para sua correria, sua luta, seu trabalho aí. Obrigado e conte com a gente sempre. Uma honra recebê-lo aqui. Cara, tá ótimo, Júnior. Eu que agradeço aí, tá, cara? Obrigadão pela oportunidade. Foi uma honra participar do programa. Um grande abraço a todos os fogudos aí, tá bom? Até a próxima. Obrigado, Um abraço. Fica com Tchau. Deus. Valeu. Igualmente.